Porque, assim, estão tentando transformar esse caso em Cambé em um motivo de pânico muito generalizado, porque, assim, as primeiras informações que chegaram é que era um caso passional, né? Que seria um ex-namorado que foi lá se vingar da namorada e do atual namorado dela, que são casos, assim, gravíssimos também, são casos extremos também. Mas agora já vi muitos grupos, pessoas assim tentando vender a história por um preço que ela não vale, sabe? Assim, tentando falar que não, que ele já tinha se preparado, que ele ia matar não sei quantas pessoas, que ele estava com bomba, que ele estava com machado. E o medo, assim, e essas histórias que às vezes ganham mais corpo que a verdade, às vezes, né? Mas é muito. Mas essa que o professor falou das carteiras, realmente tem lógica, e eu nunca tinha me atentado a isso, né? Numa sala, trazer ali. Mas é muito triste, é muito trágico, né? Para os nossos alunos terem que passar por isso. Né? Então, deixa eu ver quem mais entrou aqui, a professora Graziella, a professora Eric. Tem um pessoal que está faltando ainda, deixa eu mandar lá no grupo para o pessoal ver. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Professor João. Oi, professor, pode falar. Antes da pandemia, em 2017, né? Tinha os jogos escolares, eu estava lá em Cambé, no Dom Fernandes ali, né? E Sei. ali no Dom Fernandes, era um sábado, eu estava responsável pelo alojamento, né? Dos estudantes. E entrou um indivíduo armado que estava fugindo de outra quadrilha. Ele estava fugindo, e o muro do Dom Fernandes lá atrás é baixinho, né? E ele entrou, daqui a pouco me vi no pátio com aquele monte de jovens atletas, e o cara apontou a arma para mim. Daí eu olhei para ele, eu levantei as mãos devagar, daí eu virei devagar de costas para ele e gritei, corre, gritei para a piazada, né? Corre que ele está armado. Daí todos os atletas saíram correndo, devia ter uns 80 jovens lá no Dom Fernandes. E aí fiquei eu com ele cara a cara e eu vim só olhando para ele com as mãos levantadas e só dando passo para trás, dando passo para trás e só olhava se todos tinham saído. Aí o cara viu que estava no lugar errado, aí ele saiu correndo, pulou o muro da frente e foi embora. Depois a polícia prendeu ele. Então, veja, foi um caso de um cara armado dentro do pátio cheio de estudantes, mas que não veiculou em lugar nenhum. Uhum. E a gente não tem que fazer alarde disso. Não tem que fazer. Agora porque Não, já sim, era passado, né? mas é assim, aí tem pessoas que gostam de querer transformar algo em uma coisa muito maior do que de fato é, porque assim, claro que nesse caso que o senhor coloca, foi uma situação extrema, assim, de medo, mas querer transformar isso num ataque generalizado a escolas, premeditado, é dar pânico. Na minha escola aqui na cidade também, esse ano, professor, rodou na mídia inteira, na região, um cara esfaqueado na entrada da escola. Mas, assim, ele arrumou uma briga lá fora, aí foi esfaqueado e entrou na escola pedindo ajuda e ficou na portaria, ele nem teve contato com os alunos. Já tentaram criar toda uma narrativa em torno disso. Então, cuidado com essas questões, porque a gente pode causar um medo aí, né? E aí entra nessas questões também do justiçamento. Não sei se vocês viram essa semana, em Santa Catarina, um pai, né, com uma filha de 13 anos, e ele quis dar autonomia para a menina, e ele permitiu que ela fosse sozinha para a escola. E ele foi de longe, acompanhando a filha. Só, você vai sozinha, o pai vai estar te acompanhando para ver se não tem, para você poder ir pegando confiança para ir para a escola. Um grupo de atletas espancaram o cara porque ele estava perseguindo uma menina. Assim, eles não argumentaram, não questionaram, ele não estava fazendo nada, ele simplesmente estava andando na rua. E eles criaram toda uma história e quase mataram o cara. Só não mataram porque a mulher dele chegou e se separaram lá, assim, mas as pessoas estão, assim, não estão tendo cuidado com o que fala, com o que divulga, né?
Eu acho muito complicado essas questões, assim. Gente, mas então, bom dia, né? Todos, né? Nós estamos hoje para ver mais uma etapa do nosso Design Thinking. E pensando aí o que nós já caminhamos até agora, o que nós já vimos até agora, professor João, desculpa, eu mandei a mensagem lá no WhatsApp, senhor, respondendo a pergunta, mas acabou faltando uma palavra. O senhor perguntou do modelo do plano de ação, né? O modelo ele tem lá na atividade, tá? Tem um Sim, slide professor. tem um Sim, professor, eu já achei o modelo lá, vou imprimir e vou editar ele, daí vou fazer o meu plano. Não, tudo Professor, bem, até nós vamos trabalhar com ele, não, nem nós vamos trabalhar com ele hoje, com mais afinco. professor, Pode falar, eu professor. tô com um probleminha aqui, a internet hoje está muito ruim, eu tô só pelo celular e está ocorrendo um evento aqui na escola, que é uma escola do campo, certo? Que a gente tem um projeto de sementes. E o responsável pelas sementes, pelo banco de sementes crioulas aqui da escola, sou eu. Inclusive veio um senhor aí da Lapa que trouxe a exposição dele e a gente está tocando. E acho que o professor João travou para vocês também? Eu vou ter que ficar lá e aqui ao mesmo tempo. Eu tenho hora nesse Tudo momento bem, para que professor, alguma compreendemos. semente minha não venha a ser extraviada, eu preciso estar lá cuidando e ao mesmo tempo no curso. Mas vou estar conectado com o fone de Também, ouvido aí, professor, ouvindo vocês. compreendemos. Beleza, professor. Gente, então assim, bom Tá dia, bom, né? professor. Tranquilo. Nós vimos, então, os momentos... Tá. Os nossos momentos do Design Thinking, né? Nós chegamos até nossa terceira etapa. Primeiro, nós definimos o tema, né? Vocês escolheram em grupos o tema que vocês vão trabalhar, pensaram a proposta do desafio para os alunos, né? E na semana passada nós vimos então a etapa da descoberta. Como que vocês vão trabalhar com os alunos a partir do que eles sabem, a partir da descoberta deles. E aí hoje nós vamos ver a interpretação. E para nós refletirmos um pouquinho sobre essa etapa de interpretação, eu vou fazer um exercício com vocês. Tá? Eu quero que você pedir para vocês acessarem o Jamboard aqui. Né? É aquele mesmo Jamboard que eu coloquei lá no Classroom. Tá? Então, vocês vão, a partir desse Jamboard, eu quero que vocês vão aqui na segunda página do Jamboard, e aí vocês vão colocar o seguinte: a partir desta imagem, o que você sabe sobre esta pessoa da imagem? Então vocês vão aqui em cima, ó, vão na página 2, tá? E vocês vão escrever uma breve explicação com uma nota adesiva sobre essa imagem aqui, sobre esta pessoa. Acredito que a maioria conhece, né, essa pessoa, mas se por acaso alguém não conhece, eu quero que vocês percebam, né, o que vocês sentem na imagem. Tá? Então, coloquem aqui na segunda página o que vocês sabem sobre essa pessoa. Então, todo mundo está conseguindo acessar o Jamboard? Eu pus no chat porque eu não consigo acessar o Chamber no celular. Ah, tudo bem, professor. Deixa eu colocar aqui para você. Espera só um pouquinho. Então, o que você conhece
desta pessoa aqui. Vocês estão colocando aqui. Ai, Então, não. ver quem colocou aqui na primeira. Professor Eric, se puder colocar aqui na segunda tela, para ficar junto. Madre Teresa aqui. Oi, professora Mary, pode falar. Ah, eu tô muito perdida aqui. Eu saí da sala agora e não sei se vou entrar nesse Jamboard. Como que é? No Jammer, você viu o link aqui, professora? Que foi mandado agora? Ai, Ou senhor. então pode escrever aqui no chat, eu coloco lá para você, professora, se estiver difícil para acessar. Tá? Tá. Então, observando essa imagem aqui, essa pessoa, o que você sabe sobre ela? Uhum. Então, Tá. pode colocar um dado que você sabe sobre ela. Que é uma pessoa caridosa, deixa eu colocar. Professor, Oi. Diga, professor. Não, bom dia. Bom dia. Desculpa a demora que eu fui Pode levar o falar. bebê no hospital. Mas tudo bem, sossegado. tá muito ruim a internet, professor. Tá muito ruim a internet. Eu tô no celular aqui, não consegui acessar lá. Até vi a mensagem Não, lá, tranquilo, mas você tentei colocou digitar lá no celular, não tem como. A internet é muito ruim. Não, mas você mandou aqui no chat, eu colei lá para você, professor. Tranquilo. Professor Pedro, entra aqui no Jamboard. Vou mandar para você o link. Estou aqui. Professora Mary, desliga seu áudio. É verdade. Professora Mary. Professor, não consegui digitar. Professora Eu entrei, Mary. mas não consegui digitar. Não, você digitou aqui, professora, pode ficar tranquila. Colocou aqui no chat, eu já colo ali para você. Tá bom? Ah, tá, ok, obrigada. Professor Pedro, já está indo o link aí para você. Não sei porque que o meu chat está demorando tanto para mandar link. Tá? Mas aqui, ó, pensando nessa. Aí, ó, então, pensando nessa imagem, tá? Então, pessoa que doava a vida. Isso. Agora, quem já colocou aqui na página 2, eu quero que vocês vão aqui na página 3. E aí, observando a imagem, eu quero que vocês coloquem as impressões que vocês têm. Quais elementos vocês conseguem tirar apenas da fotografia? Pensando que vocês não saibam quem que é a pessoa. Que elementos vocês conseguem perceber na fotografia? Então, aqui na página 2, quem que mudou o fundo aqui? Gente, até que vocês puderem não mudar o fundo. Então, ó, vocês vão aqui na página 2, tá? E vão colocar o que vocês estão vendo na fotografia, tá? Quais elementos que vocês conseguem perceber apenas pela foto? Pessoa simples, alegre.
uma pessoa idosa, isso, ó. Então, são elementos. Professora, eu coloquei aqui pelo meu tablet, mas está saindo em cima da foto. Não sei se está aparecendo aí. Deixa eu ver. Não, sim. Aqui, pode deixar aqui mesmo. Está aparecendo aqui. É que eu não estou conseguindo pôr ele fora. É que você tem que ir, professora, no próximo frame. Você colocou no mesmo frame da foto. Era para ir no próximo frame. Nossa, eu estou perdida aqui, que é pelo tablet. Sei da chamada. Então, peraí. 2, uma idosa sorridente. Isso. Então, isso aqui são as reflexões que vocês têm apenas pela foto, né? Então, vocês têm o que vocês sabem e o que vocês percebem, né? Então, gente, então vamos fazer aqui para a gente poder pensar como que o Design Thinking trabalha. Nós temos aqui uma fotografia. Claro que quem não conhecia essa figura? Alguém não conhecia? Eu conhecia, mas assim, a lembrança, né, que são tantas santas, né, que a gente conhece, é complicado de lembrar os feitos, os porquês, né? Mas a gente conhece, né, porque está sempre na visão, né? E assim, vamos pensando, né? Enquanto nós, professores... Tranquilo. Oi, professor Geraldo, pode falar. Só uma dúvida, como que eu faço para escrever aqui? Você vai aqui, professor, tá vendo onde tem esse círculo aqui com a seta? E aí? Aqui embaixo tem uma folhinha. Você clica nessa folhinha aqui e vai abrir a nota. Ok. Então, Obrigado, professor. A maioria de nós conhece a figura, né, como a Madre Teresa de Calcutá. Né? Agora, se a gente for levar para os nossos alunos, a maioria dos nossos alunos vai conhecer essa figura? Não. Não. Não, provavelmente não. Então, como que nós podemos fazer para a gente definir as ideias, unificar as ideias? Então, nós temos aqui, né, várias questões, tá, que nós podemos pensar dessa pessoa. O que nós sabemos e o que nós percebemos na imagem. Tá? Então, aqui, ó, o que nós percebemos na imagem, que é o que os alunos, a maioria dos nossos alunos, vão refletir com a gente, sabe? Quando nós pensamos assim, os nossos alunos, eles vão saber? Talvez não, mas eles estão vendo, né? Eles estão vendo o que nós podemos puxar ali. Então, o que vocês viram na imagem? Uma pessoa alegre, né? Então, assim, vamos observar aqui a imagem dela. É uma pessoa alegre? Parece que é uma pessoa feliz? Sim. Então, nós podemos montar aqui o nosso mapa mental. Então, quais os elementos que vocês viram ali? Ela é feliz. É uma pessoa idosa, vocês destacaram também, né? Então, é uma idosa. O que mais que vocês destacaram? Uma pessoa simples, né? Uma pessoa que aparentemente é uma pessoa simples, parece que é uma pessoa que não tem muito dinheiro, né? Não representa ser uma pessoa rica, né? Também, o que mais que vocês colocaram?
É uma pessoa religiosa, porque tem o crucifixo, então uma pessoa religiosa, vestes religiosas destacam também, né? Então, ó, uma pessoa religiosa, o que mais que a gente pode destacar através da imagem? Uma pessoa sofrida. Olha, quem que colocou então aí uma pessoa uma interpretação bem bacana, assim. Ela é uma pessoa que a gente vê, né, no rosto, que é uma pessoa que sofreu na vida, né, que tem transmite assim que não teve uma vida fácil. Então, uma pessoa que foi uma vida sofrida. Bom, observando a imagem, a gente consegue tirar isso. Aí eu pergunto para vocês, somente olhando para essa imagem, a gente consegue saber a religião dessa pessoa? Apenas pela imagem? Gente, vocês estão muito quietinhos hoje. Apenas pela imagem. A gente consegue... Consegue? Consegue ver que ela é cristã. Aqui ela é cristã, sim. Aqui Exatamente. tem um crucifixo. Então ela é cristã. Sim. Mas aí eu pergunto para vocês. Protestantes usam o crucifixo ou a cruz? Ah, verdade. Pegou. Então, ela tem ela tem uma cruz ou um crucifixo? Crucifixo. Ela tem né? um crucifixo. Então, nós podemos inferir que ela é católica. Então, olha só o detalhe, né? Vocês perceberam? Não. Isso a gente pode fazendo com os nossos alunos. Eles vão falar, ela é cristã, tem cruz. Mas aí a gente pode buscar ali, ó. Mas olhe mais o detalhe. Ela é católica ou evangélica protestante? O protestante não tem a imagem. As igrejas protestantes que usam a cruz como símbolo, usam apenas a cruz, sem o Cristo. O crucifixo ele é mais associado a quê? À igreja católica. Pela roupa. Oi, professor, pode falar. Posso perguntar uma coisa, professor? Deixa eu só indagar uma coisa. E na questão das nossas religiões afro-brasileiras, né? Tanto a Umbanda quanto a Candomblé, eles usam também o crucifixo, né? Pregado nos templos, né? Então, professor, assim, o Candomblé não usa mais imagens, muitos poucos terreiros de Candomblé mantêm as imagens cristãs. Está mais associado à Umbanda. A Umbanda. Mas aí, assim, o uso das imagens na Umbanda, aí entra na questão do sincretismo. Só que, para a Umbanda, o uso das imagens católicas tem outro significado. Na Umbanda, o uso da iconografia católica, tanto o crucifixo quanto imagem, ele tem um sentido de representação. É um símbolo. Então, como eles precisavam usar os símbolos cristãos para disfarçar o culto aos orixás no tempo que eles eram perseguidos, a Umbanda mantém esse sincretismo. Então, quando eles colocam a cruz, ela não está representando o Cristo católico ou cristão. É uma imagem que representa o orixá. E aí entra dentro do... Tanto que é comum, se você pegar assim, quem é da Umbanda mesmo, não vai usar um crucifixo. Mesmo que tenha um crucifixo no terreiro, que representa o orixá, ele não vai usar o crucifixo no pescoço. Agora, o que a gente tem?
a religiosidade brasileira. Que aí você tem a mesma pessoa pode usar a guia da Umbanda, o crucifixo católico, a estrela de Davi e ainda ir na Universal fazer a fogueira santa de Israel. Né? Deu a religiosidade brasileira, né? Que é esse caldeirão multiétnico, multicultural. Tradicionalmente, né, nós vamos associar o quê? A pessoa que coloca um crucifixo, né, com um católico, né, e nem ainda o católico oriental, por quê? A cruz do católico oriental, a cruz do católico ortodoxo, ela é diferente, né? O crucifixo ortodoxo é diferente. Então, aqui nós temos um elemento que identifica ela como uma cristã, provavelmente católica. Muito Pela obrigado, roupa, de nada, professor, tranquilo. Pela roupa, a gente consegue saber de onde essa pessoa é? A roupa dá para aparecer, ver, por exemplo, o islâmico usa o véu, dá para você saber, não precisa falar nada, você já vê. Da Usa o freira, véu, que eu então. não consegui ajeitar aqui para falar, mas da freira eu já bati o olho e vi que ela é freira pelas vestimentas, a roupa caracteriza, ela dá a identidade da cultura da pessoa. Exatamente. Né? Só que assim, marca. essa roupa, ela não tem um detalhe diferente nessa roupa, um estilo diferente? Tem. Essa roupa, a gente pode associar a qual cultura? Esse estilo de vestido que as mulheres usam com o pano aqui do lado direito. Indiana, não é? Indiana, é o sari tradicional da Índia. Então, olha, isso a gente pode ir fazendo com os alunos. Fazendo esse desencavar de informações que tá... Vocês já tiveram aquela sensação de saber alguma coisa que você não tem a menor ideia de como que você sabe aquilo? Já aconteceu com vocês? Assim, às vezes você está falando alguma coisa e você sabe uma informação, sei lá, você sabe o nome dos filhos do Tom Cruise, com a Kate Holmes. E a gente, do nada, veio essa informação na cabeça. Comigo já aconteceu isso também. Já. Você sabe de vez em quando você para que mata. O Michael Jackson tinha 3 filhos e uma filha dele chamava Paris. Gente, mas da onde que eu sei isso? Não tem essa sensação de a gente saber alguma coisa que a gente não tem ideia de onde a gente sabe? É porque a gente vai ouvindo, a gente vai acumulando informações. E uma coisa bacana para a gente trabalhar com os alunos acredito, não sei se todos vocês têm filhos pequenos ou já assistiram com os alunos, aquele filme Divertidamente. Aquele filme, ele foi muito bem pesquisado. A equipe que fez aquele filme, eles demoraram 3 anos com psicólogos, com psicanalistas, com psiquiatras, com neurologistas, para tentar entender a mente humana. E é uma das melhores representações. Olha ali! Achei! Ó, o professor João aí me salvou, todo mundo que conhece. E ele dá uma representação assim incrível de como a cabeça da criança está funcionando naquele momento. E aquela ideia de formar as memórias, da memória base, né, das memórias de curto prazo e das memórias de longo prazo, do lixão do esquecimento, né? Tudo aquilo é muito bacana. Olha aí, é Blu-ray ainda, é radical. O meu só tem no streaming, professor. Eu tenho só baixado, o professor está no raiz ainda. E aí, é aquela coisa que a gente passa a nossa vida aprendendo. Aquilo que a gente precisa, a gente guarda num lugar específico. Aquilo que a gente não precisa, ele vai ficar lá armazenado. De vez em quando aparece na nossa cabeça, a gente lembra. E se a gente não usa muito aquilo, vai para o lixão do esquecimento e é esquecido.
Mas nós temos, na nossa vida, a gente vai conhecendo, então a gente vai sabendo coisas, a gente vai conhecendo coisas. Quando a gente começa a puxar, por exemplo, eu vi aí, vocês estão tudo muito quietinhos hoje, mas eu vi na boquinha de vocês mexendo aí, é da Índia, é o sari, a professora Maria falou aí, com o microfone desligado, mas eu vi a boquinha mexendo. Eu falei, presta atenção na roupa, é da Índia. Então, isso a gente consegue fazer com os nossos alunos, certo? E depois, quando a gente pega o que você sabe, né, aí você vai pegar as informações, né, sobre aquele momento, aquele fato, aquela pessoa. Então, por exemplo, o aluno pode dizer, se ele conhecer, que ela é uma freira da Índia. Mas a gente fala, não, ela era da Índia, mas ela não era indiana. Ela é da Macedônia, né? Ela é da Europa. Então, a gente consegue ir refinando. Pode falar, professora Joyce, levantou a mão, pode colocar. Não, era isso que eu queria colocar. Ela é albanesa, né? Mas era Iugoslávia, na verdade, né? Mas é da Albânia, é a Agnes, o nome dela. E aí, se o aluno a gente for escavar um pouco mais, aí nós vamos pegar elementos históricos, né? Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Ela era amiga, aí aquelas pontos das curiosidades, assim. Ela era amiga pessoal da Lady Di, e elas morreram no mesmo dia. Acho que foi assim, a Lady Di morreu num dia, ela morreu no dia seguinte, né? Elas e assim, como que mundos uma freira vai ser amiga da Lady Di, assim, uma figura tão midiática, né? E elas eram amigas pessoais e, sim, por causa da missão humanitária das duas, né? Ela foi canonizada, né? Uma das canonizações mais rápidas dos tempos modernos, né? Se a gente pegar, assim, ela morreu em 97 e foi canonizada menos de 20 anos depois, então foi um processo muito rápido, né? Ela é considerada santa pela Igreja Católica, né? Então você tem vários elementos que a gente consegue puxar através de uma fotografia, né? A gente consegue puxar através de um fato, né? Por isso que no Design Thinking, o momento da descoberta é tão importante, tá? É quando você convida o aluno a falar, a mostrar, lembrando aquilo que a gente viu semana passada, o que ele sabe, mas também o que ele pensa que sabe. Professor. Então, por exemplo, às vezes a gente sabe algo, mas aquele algo que a gente sabe está errado. E quem que vai dizer para a gente que aquilo está errado? É o professor. Mas não é o que a gente sabe que é errado por estar errado. A gente sabe que é errado por motivos. Então o professor também tem que entender qual é o motivo do aluno achar que algo é errado. Olha que complexo, né? Não basta dizer para o aluno que é errado. Tá? É entender por que o aluno acredita que aquilo está correto. Então, um exemplo bem simples, assim, ó, o professor João colocou, a freira ela é da Índia, então a gente pode inferir que ela é indiana. Tem uma razão para achar que ela é indiana, porque ela viveu na Índia, ela trabalhou na Índia, ela está associada à Índia, mas ela não é indiana. Mas o erro, ele não é gratuito, porque o erro faz parte de uma construção. Então, quando o aluno traz uma informação para a gente errada,
né? É importante a gente compreender as razões do porquê que ele tem aquele pensamento. Porque se a gente disser para ele, isso está errado, simplesmente, não é assim, principalmente no caso do ensino religioso. Quer um exemplo? Aí continuar nos filmes aí. Esse eu acho que o professor Epaminondas não vai ter no Blu-ray. O filme Hércules da Disney, vocês assistiram? Quem assistiu? O filme Hércules da Disney, ele coloca o Hades como vilão. E aí, quando a gente vai trabalhar a história e mitologia grega, os alunos falam pra gente assim, não sei se já aconteceu com vocês. Ah, professor, o Hades era o demônio da Grécia. Ele que era o rei do inferno, ele que cuidava do inferno. Não é isso que a gente ouve dos alunos? Tem demônio na mitologia grega? Não. Cultura grega não tem demônio, não tem inferno, mas associa-se. Zeus. Então, se o Hades é o deus do inferno, se Zeus mora no céu, Zeus é Deus. Pode falar, professor. Inclusive, pro Sócrates, o daimon é a consciência, né? É o grilo falante próprio, né? Isso, então o daimon não é um... E aí, olha como que a palavra... E aí, é bom, bacana o professor Epaminondas ter colocado a palavra demônio, né? O daimon, o demônio. Aí eu vou um pouquinho mais rudes agora. Sei se vocês têm filho adolescente ou criança. Minha filha tem 7 anos e agora ela está entrando na fase do Naruto. Ela descobriu o Naruto. E está encantada com o Naruto, e está desenhando o Naruto, e tem uns amigos dela na sala que ela fala sobre Naruto. Quem aí conhece o Naruto, que tem filho em casa que assiste Naruto? Professora Joyce, o que o Naruto tem dentro dele? Já passei por essa fase, meu filho está com 18 anos, mas... Mas tem uns de 18 anos que não passaram do Naruto ainda não, viu? Tem bastante desenhos dele ainda Então, o que o Naruto tem dentro dele? O que colocaram... Oi? Que dá o poder pro Naruto. Colocaram dentro do Naruto um negócio. Isso eu não sei. Vou reforçar vocês em anime, viu? O Epaminondas, lembra, Epaminondas? Olha, o meu nenê já está com 27, então... Não vou lembrar. É uma polêmica muito grande que dá, porque na tradição, né, no desenho, do jeito que chegou traduzido no Brasil, o Naruto tem um demônio raposa de 9 caudas dentro dele. Lembrou, né, Joyce? Quando a avó evangélica da congregação cristã chega na casa do neto e o neto está assistindo um desenho que fala: você tem um demônio raposa de 9 caudas. O que a avó vai falar? É do diabo. A avó do apostolado da oração usa fita larga na missa, chega lá na casa da Joyce. O filho assistindo Naruto. O demônio raposa vai se manifestar. Vou fazer um ritual, vou fazer um gesto lá com as mãos para evocar o demônio raposa de 9 caudas. É do diabo. Pronto. Não é assim? Agora, eu pergunto para vocês. Na cultura shintoísta da qual Naruto é inspirado, existe demônio? Não. São espíritos ancestrais dentro de uma cultura completamente diferente. Aí entra a cultura, né? Oi, professor, pode falar. Aí entra a cultura do povo, a cultura, o simbolismo do povo, né? Cada povo tem sua cultura, tem seus deuses, seus espíritos, né? Então, para nós
estamos do Ocidente e Oriente, tem a diferencial, né? Exatamente. E aí é o professor que vai ter que... Porque, assim, quando essas culturas são jogadas... E aí a tradução, né, ajuda também. Mas quando essas culturas são jogadas para a gente, para os nossos alunos, eles não vão ter esse referencial, né? E aí, quando no ensino religioso, é o professor que fala, gente, na cultura shintoísta, a ideia de demônio não existe. Então, você tem que se inteirar daquela cultura também. Tanto que, assim, os pessoal que é mais otaku, né? É muito louco, porque, assim, hoje não tem mais, os otaku estão entrando em decadência, estão vindo os K-popper e os dorameiros. Né? Logo os filhos de 6 entram no K-pop, daí vocês vão ver o que é sofrer. Mas os otaku, que eram aqueles jovens que viviam a realidade da cultura japonesa, de anime, eles aprendiam japonês para aprender os termos corretos e poder falar para os avós e para as mães que não era demônio no jeito que a gente entende hoje em dia. Né? Então, é muito importante o professor ser aquele que vai, de fato, passar para o aluno, passar para aquela criança, né, que ele está errado, mas que ele não tem culpa de estar errado, que ele conheceu aquilo naquele contexto e que ele pode transformar o conhecimento dele. Quando a gente mostra e ajuda o aluno a entender o porquê que ele conheceu de uma maneira errada e ele pode transformar o conhecimento dele, é muito mais eficiente do que simplesmente dizer você está errado. Você não é assim. O professor Marcelo colocou aqui, estão aprendendo coreano, e assim, estão aprendendo coreano, tem muito... As escolas de coreano estão bombando agora, né? Por causa da... E é uma outra cultura também completamente diferente da nossa, né? Que entrar dentro desses mundos culturais é muito bacana. É muito legal a gente conhecer, assim, essas realidades. Gente, então agora, voltando aqui para o nosso Design Thinking, né? Nós temos, então, aqui... Primeiro, nós temos a descoberta. E agora nós vamos para a interpretação. Né? O que é a interpretação? Na interpretação, nós vamos transformar aquela descoberta do aluno em histórias. Olhe só o caso do exercício da Madre Teresa. Tá? Nós tínhamos ali uma foto. Não tinha nenhuma informação. E a partir do que vocês passaram, nós fomos construindo e o professor vai fazendo aquela instigação aos alunos. Tá? Então, na fase da interpretação, nós vamos, primeiro, contar histórias. Então, a gente poderia falar com os alunos, quem que é essa pessoa? E cada aluno falar um pouquinho o que interpretou. Procurar significados. A cruz, a roupa, a imagem dela. E pensar possibilidades de trabalho didático. Tá? Essa fase da interpretação, ela é muito bacana porque através dela nós podemos, então, transformar o que os alunos sabem em possibilidades didáticas. Como? Criando materiais visuais, mapa mental, fluxograma, diagrama, texto, perguntas para estimular as opiniões, tá? Brainstorm. Então, por exemplo, aqui, deixa eu voltar para pensar aqui. Quando nós pensamos na parte da interpretação, primeiro, conte histórias. Como? Através de pesquisa, entrevista, roda de conversa, produção textual. Onde? No papel, no computador, num formulário, gravando, fazendo um vídeo.
E quando que eu vou entregar e como que eu vou compartilhar. Tá? Procure significados. Organizar o conhecimento por temas. Então, vocês viram o que eu pedi para vocês? Num slide o que vocês sabem, num slide o que vocês perceberam. Eu podia colocar também, descrevam a roupa daquela pessoa, os símbolos, tá? E dar significado ao que a gente encontrou. Então, por exemplo, o professor Epaminondas identificou uma cruz. É cristã. Mas essa cruz pode significar mais coisas. A roupa. O professor João, o professor Epaminondas também colocaram uma roupa religiosa. Mas por que a roupa daquele jeito? Então, dar um significado. E propor um material visual para apresentar essas ideias. Tá? E aí, nós temos uma estratégia do ir além, do puxe mais. Perguntar para os alunos, né? Como ou por quê? Por que vocês imaginam que ela é uma freira? Ah, professora, ela está vestida desse jeito. Mas por que mais? Né? Por que vocês acham que ela é católica? Ah, porque ela tem uma cruz. Né? Mas qual outra forma de responder? Como que você poderia dizer isso de outra maneira? Ah, professora, ela é uma véia. Os alunos vão falar com certeza isso. Ah, professora, é uma véia. Mas qual outra forma que você poderia colocar isso? Ah, ela é uma mulher de idade. Não, mas vamos pensar. Que termo você pode usar? Ela é uma idosa, ela é uma senhora idosa. Ó, bacana. Então, é uma pessoa que viveu bastante. Uma palavra que exprime aquele sentimento. Eu adorei a palavra que o professor Alan colocou lá. Ele é uma pessoa sofrida. A palavra sofrida em si, ela traz uma gama de significados. Quando a gente, é uma pessoa tão sofrida, você entende, não entende? Quando alguém chega e diz, aquela professora é tão sofrida, você consegue imaginar que ela tem problema na família, que ela tem problema financeiro, que ela trabalhou no pesado, que ela passou fome. Você consegue entender o contexto? Evidências. Então, ela é uma freira. Por que você acha? O que te demonstra que ela é uma freira, que ela é católica? E também pedir para os alunos aplicarem as suas habilidades. Que habilidades que eles estão exercitando aqui? De interpretação de mundo, de relacionar uma imagem a um contexto maior. Também aplicar a mesma habilidade em um novo contexto. A partir do momento que você ajudou o aluno a chegar naquela resposta, dá uma outra imagem para ele. E agora, essa aqui. Tá? Então, agora, o que vocês vão fazer? Nós vamos lá para as nossas salas temáticas e, nos grupos, vocês vão continuar trabalhando o plano de ação de vocês. Então, só para a gente relembrar aqui as etapas. Primeiro, o tema que vocês já escolheram, o desafio que vocês já pensaram. Partindo do desafio, nós vimos na semana passada que vocês pensaram a descoberta. Como que você vai propor para o teu aluno descobrir sobre o tema? E agora vocês vão pensar uma ação didática de como que vocês vão pegar as descobertas dos alunos e transformar num conteúdo para a sala de aula. Vai ser com brainstorm, vai ser com mapa de palavras, vai ser com diagrama, vai ser com texto, vai transfazer, aí é com vocês. Então agora eu vou mandar vocês para as salas e nós vamos ter meia hora para fazer. Hoje eu fiz mais corridão para a gente poder ter meia hora para a gente pensar o nosso plano de ação.
Quem não abriu ainda o plano de ação, pode entrar lá no... Pode entrar lá no Classroom, que tem o plano de ação pronto lá, certo? Só perguntar uma coisa, professora Mary, na semana passada, em qual grupo que a senhora participou mesmo, a senhora lembra? Eu participei semana passada no seu e na semana anterior Não, participei. No subgrupo, professora, desculpa, no subgrupo, com qual? Ah, não lembro. Alguém lembra que a professora Mary estava com quem de vocês? Ó. Porque agora que trocaram o horário, daí deu certo de novo de ficar no grupo aqui, entendeu? Eu acho que era no 2, professor. No 2, a Quem? professora Mary. E o professor Pedro, o senhor estava em qual grupo semana passada, professor Pedro? Meu Deus. Tá, então a professora Na Mary verdade, está no grupo. Eu estava, acho que não me engano, no terceiro. Então, beleza, isso. Eu já lembro quem que é o participante. Quer ver? Deixa eu ver quem estava comigo lá. Deixa eu abrir aqui o chat, ver se eu consigo ver quem estava ali. Não, Marcelo. Qual é mesmo o meu grupo? O grupo 2, professora. Tá, obrigada. Então, estava no 3, professor. Conferido aqui, quer ver? Eu não participei semana passada, professor. Não, mas a senhora já está inserida, professora. Só a professora Mary e o professor Pedro que não estavam ainda. Se o professor Pedro abrir a câmera dele, eu conseguiria... Vou abrir. Estou abrindo aqui. É o carequinha aqui, ó. Ele estava no nosso grupo. Estão com vocês, guys? Então é isso mesmo. O grupo 3 mesmo. Uhum. Então, beleza. Gente, eu vou mandar vocês para as salas. Professores, vai aparecer aí o convite. Vocês vão clicar em participar. Tá? Isso. Aí vocês vão sair daqui e vão lá para as salinhas de vocês. Apareceu, professora Mary? Aí para participar? Foi. Isso, todo mundo indo. Graciela, apareceu para você aí participar? O meu apareceu, a hora que eu fui clicar, ele sumiu. Qual grupo que era o teu, Graciela? Acho que era o 3, era aquele dos mortos lá do cemitério. Não, mas quem mais que estava no teu grupo? Que você clicou em rejeitar. Ué, mas eu nem cliquei? Qual grupo? Quem que manda estava de novo, que daí vai lá, manda de novo, que daí quem aparece. que estava com você? Que você saiu da sala. Você lembra de alguém que estava? Esqueci o nome. Eu sei que o nosso era aquele que a gente já estava vendo para fazer do... Eu acho que é com o Epaminondas. Com o Epaminondas. Esse mesmo, acho que é do cemitério, né? Claro, espera só um pouquinho. Espera aí. Tá. Então, clica aí, Graziela, em participar. Mas não apareceu nada. Aí na tua tela. Então, aqui na minha tela mesmo não apareceu nada agora. Você consegue dar uma olhada aqui no chat. Não é no chat, é na tela. Você consegue compartilhar? Não, mas na tela não apareceu nada. Ficou azul e não apareceu nada. Você consegue compartilhar comigo? Deixa eu ver aqui, pera lá. Vou entrar aqui no compartilhar. Que eu já vejo para você. Aqui, compartilhar tela. Deixa eu ver. Isso. Iniciar. Uhum. Iniciar agora. Tá, deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. Apareceu aí minha tela? Só um pouquinho. Apareceu. Deixa eu só parar de compartilhar a minha aqui. Aí eu vejo a tua maior. Professor João. Oi, professor Pedro. O Alan tá aí? Não, ele tá lá na sala. O Alan faz parte do grupo nosso, grupo 3 lá, só que ele não entrou lá. Não, ele já entra. Beleza, então. Só um pouquinho, Graziela. Aqui.
Clica ali onde estão os 3 pontinhos. Tá, cliquei. Aí, ali onde tem o triângulo e a bolinha e o quadradinho. Esse aqui, Ah, não, atividades. olha lá, volta lá, volta lá. Clica ali na setinha para volta, para trás. O que está escrito lá em cima para você? Você está compartilhando tela, Não, lá em cima, participantes. lá em cima. Para compartilhamento. Dentro da, não, Toque para dentro da barra, lá participar em do cima. grupo 2. Toque para participar do grupo 2. Então, toque para participar do grupo 2. Sei lá, não lembro. Vamos ver lá. Vamos ver se é o grupo certo. Toca lá. Aí.
É que não viu o dado. Voltando. Ô, João, Oi, professor, pode falar. tudo bem? Então, nós estamos trabalhando, no caso, é o tema, o desafio. Aí também eles falaram da interpretação, E a interpretação, isso. descoberta e ação didática. Hoje foi ação didática, né? Não, hoje é a interpretação. Interpretação? Ah, Desafio, descoberta e interpretação. Ainda. Daí não precisa, não adiantar ainda. Tá? tá. Então é desafio, a descoberta e a interpretação. E a interpretação, isso. Tá. Gente, então Beleza. assim, agora que você... Então, eu acompanhei lá nos grupos, tá? Eu fui em todos os grupos. Eu acho que estava bem tranquilo, né? Eu acho que vocês estão no caminho, mas uma recomendação que eu daria para vocês. Levem para a sala de aula, não espera muito tempo para levar para a sala de aula. Porque aqui, deixa eu só pegar o nosso cronograma para eu poder explicar uma coisinha para vocês. Peraí, não é aqui. Aqui. Hoje é a nossa reunião 5. Né? Semana que vem, nós vamos ter a ideação. Né? O que vai ser a ideação? A ideação vai ser pegar essas informações que vocês têm, que os alunos descobriram, que vocês interpretaram, e aí vocês vão transformar isso numa ideia para vocês produzirem um conteúdo educacional. Tá? Então, pegar um exemplo que eu falei com vocês na semana passada, né? Você lança o desafio para o aluno. Como que a tua mãe, que a tua avó mata a galinha? Ah, quem mata destruncado, quem mata sufocado, degolado. E aí você vai descobrir por que algumas mães matam galinha degolada. Abatem o frango, né, cortando o pescoço e enterrando o sangue. Descobrimos o elemento religioso, descobrimos os motivos. Então, a gente vai ter a interpretação. Para a ideia, aí nós vamos ver semana que vem, mas já adiantando um pouquinho. Como que eu transformo esse texto, essa interpretação, numa ideia para a sala de aula? Vamos fazer uma lista dos alimentos permitidos e proibidos para algumas religiões? Né? Então, mas isso aqui vai ser para a semana que vem. Aí depois nós vamos ter mais uma reunião de nivelamento, dia 4 de julho, e aí nós já entramos em recesso. Logo, até o dia 20, até o dia 25 de julho. Então nós vamos ter aí um tempinho que nós não vamos nos ver. E nós vamos voltar ao dia 25 de julho com a experimentação, evolução e depois a vivência na semana de 8 de julho. Ou seja, em 8 de agosto. Em 8 de agosto, você já tem que ter experimentado o trabalho de vocês. Então, o que eu recomendaria para vocês? Pega o que vocês já têm até agora. Então, pelo que eu estava vendo ali, grupo 1, qual que é o tema de vocês? Cadê o grupo 1? Lugares sagrados no Paraná. Lugares sagrados no Paraná. Grupo 2? É o cemitério Pet, Cemitério Pet, lugares sagrados também. Grupo 3? Lugares sagrados. Lugares sagrados. E o grupo 4? Adivinha? Lugares. Lugares sagrados. Então, bacana, a gente vai ter
uma comparativa bem bacana aí de opções, de oportunidades. Uma coisa que a professora Terezinha falou, e é muito interessante, é a gente pensar o seguinte: o plano de ação, ele é colaborativo, tá? Ele não é coletivo, ele é colaborativo. Vocês estão fazendo juntos. Mas não significa que tem que ser igualzinho à aula. O plano é uma ideia. A partir dele, a professora Terezinha vai aplicar do jeito da turma dela, o professor Alan vai aplicar do jeito que responde a turma dele, a professora Maria vai aplicar do jeito que responde a turma dela. Então, o plano de ação, ele é coletivo. Vocês, cada membro do grupo vai trabalhar esse tema do plano de ação com os colegas. Não pode, por exemplo, a professora Silvia e o professor Marcelo estão trabalhando no mesmo grupo. Tem o mesmo plano de ação. E o plano de ação é lugares sagrados. Aí chega na implementação, a professora Silvia trabalhou vestes sagradas e o professor Marcelo trabalhou líderes religiosos. Aí não dá, né? Então, trabalhar o mesmo tema, mas, claro, das particularidades de vocês. Lembrando que o plano de ação, tem alguns professores que entenderam um pouquinho errado, não nas nossas turmas, que o desafio é um desafio para o professor. Então, qual que é o desafio? O desafio é o ensino religioso não ter nota e os alunos não participam. O desafio é ter uma aula só por semana e não ter tempo para trabalhar. Isso não é um desafio pedagógico para o aluno. Então, pensando assim, o desafio, e aí eu fiquei tranquilo porque vocês trouxeram abordagens muito bacanas, tá? Muito diferentes, muito originais, eu diria, né? Num desafio proposto para o aluno interpretar, para o aluno resolver. Então, isso tá bem tranquilo. Pode falar, professora. Então, professor, você falando aí, é real isso que você está falando, não é no teu curso, tá? Mas um colega ontem ele me perguntou e falou bem assim para mim: que negócio é esse que nós vamos ter que agora fazer esse desafio na escola? Daí falou do conteúdo, eu falei assim: não, professor, eu não sei o que o seu professor está ensinando no teu curso, mas eu entendi totalmente diferente. Daí eu expliquei para ele o que ele deveria fazer. Inclusive, ele começou a aplicar ontem, porque ele não tinha entendido, não tinha entendido isso que você falou. Ele não tinha entendido que era um trabalho dentro ali para os alunos fazerem. Ele achou que era um desafio dele. Dele? Bem isso. Não, então, assim, é bacana a gente pensar essa questão, assim, que o design thinking, aplicando para o uso pedagógico, para o uso educacional, até lá na biblioteca tem que no final do nosso slide, esse slide aqui está disponível para vocês, tá? Nós temos aqui algumas indicações de leitura sobre o design thinking na educação. Então, quem tiver curiosidade do embasamento teórico aqui, né, tem aqui o design thinking na educação, né? E pensando o quê? A ideia a palavra desafio, né, ela está no sentido de desafiar o aluno a buscar o conhecimento. É o vocativo, né? Isso, né? Então, assim, eu acho bacana, e aí a professora Terezinha me completou aí, muito bacana, né? Que alguns aí entenderam, e eu fiquei contente que vocês entenderam o desafio, né, de uma maneira bem legal. Então, assim, tem a abordagem do porquê que o lugar é sagrado, né? O porquê que alguns lugares viram cartão postal, né? O que fazer, por que um cemitério pode ser sagrado, né? Então, tem abordagem. Então, assim, para a gente definir esse ponto, né? Eu acho muito bacana. E uma coisa que eu falei nos grupos também, né? Quando a gente vai dar um desafio para o aluno, pensar da seguinte maneira: se eu dou muita informação, eu não desafio o aluno.
Então, isso que eu falava lá no grupo, né, para o professor João, mas assim, só para a gente poder trazer aqui a discussão, que eu acho que é muito bacana a gente pensar isso. Quando eu falo para os alunos, o que é um lugar sagrado? O que faz dessa igreja um lugar sagrado? Eu já estou definindo para ele que aquilo é um lugar sagrado. Aí, quando eu pego uma foto das mulheres da congregação cristã, todas de véu, e coloco, olha, aqui nesse lugar, elas não podem entrar sem o véu. Aqui nesse lugar, as mulheres entram por uma porta e sentam de um lado, os homens entram por outra porta e sentam de outro. Aí eu mostro a foto de uma mesquita. Olha, aqui as mulheres também estão usando véu, também estão sentando num lugar diferente, separado, mas aqui, ó, eles não podem ficar de sapato no pé. O judeu, quando ele entra na sinagoga, ele tem que colocar o quipá, ele tem que cobrir a cabeça. O católico, quando entra na igreja, tem que descobrir a cabeça, tem que tirar o chapéu. E aí perguntar, por que nesses lugares eles têm que fazer algo assim? Da mesma maneira, por que se a professora Silvia for processada por um aluno, ela vai lá no fórum se defender, ela não pode ir de regata e chinelo e camiseta lá no fórum. Não sei se vocês viram uma notícia, uma vez saiu, de um juiz que impediu um homem de entrar para ver uma ação trabalhista porque o homem estava de chinelo. Lembro, sim. E aí, o juiz ainda quis dizer que o homem de chinelo estava atentando contra a dignidade do tribunal. Mas ninguém pensou na dignidade do homem que só tinha aquele chinelo para colocar no pé. Isso mesmo. Né? Mas assim, por que esse lugar você pode até ser preso se você vai de um jeito diferente lá? Quando eu fui apresentar, fazer o juramento do reservista, tinha um menino que se recusou a tirar o boné na fila para cantar o hino. Ele foi preso, saiu preso. Porque daí o comandante lá mandou ele tirar o boné, ele falou que não ia tirar, e o comandante prendeu ele por desacato. Por que alguns lugares exigem uma postura diferenciada? E aí a gente vai trabalhando a questão do público, do privado, do religioso. E aí quando você vê, o aluno descobriu que aquele lugar é sagrado, sem você precisar falar para ele que aquele lugar é sagrado. Então é um desafio. Tá? Gente, eu mandei para vocês aí o nosso link do nosso formulário. São 11h40, eu não vou estender o tempo aqui, porque a gente tem muitas aulas para dar ainda, e almoço para fazer. Muito obrigado, gente, pela participação. Eu acho que os trabalhos de vocês estão muito bem encaminhados, e aí a gente se vê na semana que vem. Obrigada. Obrigado pela participação, até semana que vem. Boa semana. Obrigada e boa semana. Até semana que vem. Boa semana. Um abraço, tchau, tchau.